Boa noite de novo. Eu já dei uma boa noite aqui na frente hoje, mas muitos ainda não tinham chegado. Então sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Lembrando que nós estamos iniciando amanhã uma pequena maratona, não é? O período de 10 dias de oração presenciais, os 10 dias aqui na igreja. Sábado nós vamos passar aqui as 10 horas de... O programa da igreja são 10 dias de oração, 10 horas de jejum, né? Então, a proposta é que sábado a igreja está sendo convocada para fazer um jejum. Nós vamos passar o dia todo na igreja, de 9 da manhã. Até o final aí não está muito, 18, 19, né? Se fosse 10 horas, literalmente, terminaria às 19, né? Mas, o pôr do sol é um pouco antes, né? Isso depende do desenrolar da coisa, mas é importante que você faça planos para estar aqui conosco nesses 10 dias e a partir de amanhã e também no sábado agora, né? Vamos estar na igreja o dia todo. A parte da manhã, o culto que você conhece normal, nós vamos dar sequência com pedidos de oração, quem sabe alguns testemunhos. A maioria aqui já participou desse programa, sabe como é que é, né? É muito agradável, porque na igreja, às vezes, a gente faz tudo muito corrido e a gente não tem tempo de fazer as coisas direito. Às vezes a gente até brinca e fala assim, não, eu tenho um testemunho para contar, mas tem que ser numa vigília, não é? Então, chegou a hora de você participar. Eu não sei se tem algum testemunho programado, mas sempre aparece algum, assim, às vezes, em cima da hora, né? Então, esteja aqui conosco, tá bom? Para hoje, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Eu não sei se o Luan tem lá o recurso de colocar aqui na tela. Tem? Tem, né? Verso 6. Atos 1, verso 6. Isso ajuda bastante, porque às vezes a gente consegue acompanhar com a mesma linguagem, né? Ok? Então nós vamos ler assim. Nós lemos assim, Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Uma pergunta que fizeram para Jesus. Não segura um bocadinho aí, não bota o 7 já não. Antes de avançar para o 7, o 8, nós vamos meditar aqui um pouquinho o que essa pergunta diz para nós sobre os discípulos, não é? Afinal de contas, nós temos que lembrar que esta cena relatada aqui em Atos 1 é o último ato de Jesus na terra, certo? 3 anos e meio antes, Jesus iniciou seu ministério através do batismo. Ele juntou os 12 discípulos e permaneceu com eles durante esses 3 anos e meio. Muita coisa aconteceu, até que culminou com os eventos da cruz. Jesus foi crucificado, foi preso, julgado, foi crucificado, ressuscitou. É importante a gente tentar lembrar que a gente conta a história assim, parece tudo muito fácil, né? Mas pense na vida desses discípulos, né? Quando eles foram chamados, eles largaram tudo para seguir Jesus, né? A Bíblia relata que largaram as redes, lá, alguns eram pescadores, largaram tudo, vem e segue-me. Agora você vai ser pescador de homens. E eles atenderam o pedido de Jesus e seguiram Jesus. E quando Jesus foi crucificado, para eles foi uma grande decepção. Por mais que Jesus tenha falado isso com ele o tempo inteiro, né, durante um bom tempo, dos 3 anos e meio de ministério, eles tinham uma certa dificuldade de assimilar essa informação, né? Então, essa cena relatada aqui, onde eles estavam reunidos ali, e eles fizeram essa pergunta, era os últimos momentos de Jesus com os discípulos. Eles já tinham passado por tudo, a ressurreição, logo depois da crucifixão,
surgiu, até então, era um boato de que ele havia ressuscitado. A princípio eles não acreditaram muito, mas com o tempo eles viram que era verdade. E Jesus fez algumas aparições para eles, não é? Eu acho a mais significativa aquela que está relatada no final do livro de João, João 21, que Jesus aparece na praia. Os discípulos falam ali, estão ali reunidos, o texto diz assim que Pedro e mais alguns discípulos falam: eu vou pescar, e nós também vamos contigo. E foram, não pegaram nada. Quando eles voltaram para a praia de manhã, tinha um moço sentado lá no canto da praia, né? E era Jesus, e Jesus ali restaura a fé de todos eles. Porque quando Pedro fala, eu vou pescar, e eles respondem, nós vamos contigo, aquilo ali parece muito mais assim que eles estavam desistindo daquela missão, né? Eles receberam um chamado de Jesus para abandonar tudo e segui-lo, com a proposta de pregar o Evangelho. Mas Jesus foi preso, crucificado. Então, naquele momento, a disposição mental deles é que nós temos que voltar para as nossas vidas anteriores. Temos que desistir, né? Então, quando eles saem para pescar, eles estavam voltando à velha vida. E aí Jesus volta, aparece, restaura a fé de cada um deles, restaura Pedro ao ministério, que Pedro tinha negado Jesus. E depois disso ainda, aí aparece essa cena aí de Atos 1:6, e eles perguntam para Jesus: Senhor, é esse o tempo que você vai restaurar Israel? Então, será que eles compreenderam tudo que Jesus ensinou durante aqueles 3 anos e meio? Tem algumas passagens aqui que nós vamos ver agora, que está lá em Mateus 13. Eu quero que você preste atenção nessas passagens, porque ela tem o único objetivo de estabelecer aqui um padrão muito simples que Jesus falou para eles, ensinou para eles algumas vezes. Mateus 13, eu vou pedir o Luan para colocar lá, o primeiro verso 24. Leia, nós vamos passar aqui 4 versículos, e você presta atenção, você vai me dizer qual é o princípio que aparece nessas passagens. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Tá? Guarda isso aí na sua mente. Verso 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou. E aí ele conta a parábola. Verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, e aí ele conta a parábola. E para finalizar, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual ele conta a parábola. Qual é um princípio que aparece aqui em todos os versículos? Oi? Não, o reino dos céus. O reino dos céus. Ele começa as parábolas assim. Então, ele estava tentando incutir na mente dos discípulos o reino dos céus. Ele falava: o reino dos céus é semelhante a isso, e aí contava a parábola, né? E agora volta, por favor, Luan, a Atos 1:6. E aí, o que eles perguntam para Jesus? O que eles perguntam para Jesus? Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Como assim? Não entenderam nada. Jesus falou para ele o tempo todo sobre o reino dos céus. O que aconteceu com... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tinha acabado de morrer na cruz para salvar a humanidade. E ele estava preocupado com o quê? Com o reino de Israel, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E eles preocupados com o reino de Israel. Isso nos faz pensar que não é um mal só daquela geração. Eu fico pensando se nós sofremos disso também. Nós temos uma visão extremamente humana, natural. Tem uma passagem aqui de 2 Coríntios 4,18, deixa eu ver se é essa mesmo. 2 Coríntios 4,18.
Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? São temporais. E as que se não veem são eternas. Então, a nossa visão, a nossa mente funciona em cima da circunstância de vida de cada um, daquilo que nós conseguimos enxergar. Não é verdade? É assim que agiam os discípulos. Eles não conseguiam ver além dos muros de Jerusalém. Não é? Nós também não agimos assim? Paulo está dizendo que tem coisas que, além do que nós vemos, além da nossa realidade, a nossa volta, tem um mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. Né? Deus agindo na vida de cada um dos seus filhos e na vida da igreja. Deus agindo poderosamente, que a gente não consegue enxergar. Então, essa visão temporal, terrena dos discípulos, fez com que eles tivessem uma tremenda dificuldade de compreender o que Jesus ensinava para eles, inclusive sobre o reino dos céus. Não é? E aí, o que que Jesus responde? Olha o verso 7. Atos 1:7. Atos 1:7. O que que Jesus responde? Eu acho interessante demais aqui essa resposta, porque diz assim, disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu brinco de dizer, se fosse na versão do Francisco, seria assim, não te interessa. Porque não foi isso que Jesus respondeu? De forma educada, né? Polida, mas não te interessa saber, cara. Você está querendo se meter numa região, numa área, que não é para você se meter. E aí, nós não temos essa tendência? Você já teve a curiosidade de saber sobre o seu futuro? No Rio a gente não vê muito isso não. Na minha cidade do interior, eu já morei muito tempo, tem aquelas ciganas na rua que ficam parando para ler a sua mão. Né? Você já teve curiosidade de saber o que a cigana fala, que a sua mão diz para ela? Jogar os dados, jogar uma carta para ver o futuro? Jesus está dizendo assim, o futuro não te pertence. Pertence ao Pai. Essa curiosidade demonstrada pelos discípulos, ela é comum a todos nós e ela é provocada por essa visão temporal, terrena. A gente não consegue enxergar além. A gente está preso ali no nosso mundo e Jesus então diz, agora, me diz uma coisa, se Jesus fosse responder, como diz a juventude, responder na real, o que era realmente? Porque eles estavam ali, antes da gente seguir aqui, o que eles compreendiam ser restaurar o reino de Israel? Fala comigo aí. O que na cabeça deles significava Jesus restaurar, ou alguém restaurar o reino de Israel? Eles acreditavam ser Jesus, né? Derrubar Roma. Hein? Derrubar Roma. Eles viviam um momento político complicado, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, e eles acreditavam que a restauração do reino de Israel era sentar alguém com poder no trono e expulsar Roma dali, e eles serem uma nação poderosa no mundo. Era isso que eles viam. Na cabeça deles, essa era a restauração de Israel. E era isso que eles esperavam que Jesus fizesse. Olha como isso aí travou a mente deles para compreender o reino dos céus. Isso aconteceu no ano 31, não é isso? Jesus foi crucificado no ano 31. Você sabe até quando Roma permaneceu no poder? Eu não sei se dominando Israel. Até o ano 476. Imagina se Jesus falasse para eles, assim como eu disse, a real, e falasse para eles mais ou menos assim, olha, vocês não se preocupem não, vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, teria que falar sobre a destruição de Jerusalém 40 anos à frente, no ano 70,
houve uma revolta de Israel e Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi destruído, eles foram massacrados, não é? Vocês não se preocupam não, que daqui a 40 anos Israel vai ser totalmente destruído e vocês vão continuar vivendo e muitos de vocês vão ser martirizados e alguns poucos dos discípulos, o único que morreu de velho foi João, os outros todos foram martirizados e fiquem tranquilos que vocês vão morrer, vocês vão ser sepultados, daqui a 2000 anos eu volto. O que vocês acham, qual o impacto que causaria na mente deles isso aí? Extremamente negativo, né? Extremamente negativo. Aí eu lembro de uma frase que Jesus falou para eles, que está registrada lá, eu acho que é João 16, que Jesus fala para os discípulos assim: eu tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Interessante, né? Interessante. Como que Deus usa o processo de um ensino, às vezes, na medida que você consegue absorver, né? É por isso que Jesus disse para eles: não vos compete conhecer tempos e leis, né? A verdade do futuro deles ali, eles não tinham condição de ouvir. Eles não tinham condição de ouvir. Mas tinha uma coisa que interessava. Então, quer dizer, isso não interessa para vocês, saber tempos e lei. Mas, aí o verso 8, tinha uma coisa que interessava. O que interessava? Vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vai acontecer? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aí é que precisava estar o foco dos discípulos. Saber quando Israel vai voltar. A gente entende hoje essa pergunta como sendo quando é que o Senhor vai voltar. Não é muito diferente, a nossa compreensão dos discípulos tinham, né? É um pouco diferente, mas nós estamos muito à frente, nós temos muito mais informações do que eles tinham, e essa pergunta soa para a gente hoje o seguinte: quando é que o Senhor vai voltar? Né? E a resposta para nós hoje pode ser a mesma que Jesus deu para os discípulos. O quando não importa muito. O quando não interessa. O que interessa? Vocês vão receber poder do Espírito Santo, vai descer sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. Tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, olha para onde Jesus levou a mente deles. Tirou ali do temporal, do terreno, e levou para a missão. Jesus conduziu a mente deles em direção à missão, à pregação do Evangelho. Mas tem um outro motivo pelo qual Jesus não respondeu diretamente o que eles estavam perguntando. Sabe qual é o outro motivo? Na verdade, eles já tinham conversado sobre isso antes. Já haviam feito uma pergunta muito parecida com essa para Jesus, e ele respondeu. Você pode me dizer onde? Mateus 24. Mateus 24, verso 3. Já está lá na tela. Lembrando que eles tinham passado por tudo isso, né? Eles tinham aprendido tudo. Lá em Atos 1 era o finalzinho da conversa deles. Vamos imaginar assim, já tinha terminado a faculdade de 3 anos e meio, ficou umas 40 anos ali numa pós-graduação com Jesus, 40 dias, né, de alguns encontros, sim, esporádicos, mas que eles assimilaram muita coisa importante. Então, isso eles já tinham aprendido, já tinham passado por esse momento. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da vinda do Filho, que sinal haverá da vinda e da consumação do século? Não é uma pergunta parecida? Muito parecida. Uma pergunta muito parecida. E ao longo de Mateus 24, Jesus responde aqui
Nós não vamos ler, evidentemente, muita coisa aqui, mas, por exemplo, uma coisa que Jesus falou para eles, que aconteceria como sinal, né? Jesus deu alguns sinais, né? Que ele pede ali, que sinal haverá na consumação do século? Né? Como é que a gente vai saber o sinal? Jesus falou, a primeira coisa que Jesus fala é sobre falso profeta. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Se você observar Mateus 24, ele repete essa advertência diversas vezes. Falsos cristos e falsos profetas. Falsos ensinamentos. Isso vai acontecer, é um sinal. E aí ele fala de guerras, de rumores de guerra, mas aí no verso 6, coloca para mim, Luan, por favor, o verso 6. Eu quero só ler a última frase do verso 6. O que está escrito lá? Ainda não é o fim. Vai acontecer um monte de coisa ruim, mas não se preocupe, ainda não é o fim. Né? E aí ele fala mais um pouquinho, verso 7, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, Covid, chikungunya, vai acontecer um monte de coisa ruim. Aí o verso 8 ele fala assim, o que ele fala no verso 8? Princípio de dores. Traduzindo, é o seguinte, você está achando ruim? Vai piorar. Vai piorar. Não é? Mas tem uma esperança. Amém. Quem falou amém? Amém. Amém. Verso 10 diz, neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, de novo ele diz aqui, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, vai acontecer o quê? Se esfriará. Isso aqui, aí começa, tem umas coisas aqui em Mateus 24 que me preocupa tremendamente. Isso aqui é uma profecia. A iniquidade se multiplicaria de forma tremenda e o amor de muitos se esfriaria. Vocês acham que nós estamos nesse risco de o amor se esfriar em nosso coração, o amor por Jesus se esfriar? Como que a gente pode evitar que o amor por Jesus e entre nós se esfrie? Vigiar e orar. Está na Bíblia, né? E eu falei isso aqui um outro dia, sobre esse vigiar o nosso coração. A gente tem que ter um cuidado muito grande com sentimentos negativos. E não é só a religião que fala isso não, tá? Tem um monte de gente aí ensinando isso aí. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus sentimentos, sentimento negativo. Tome conta dos seus sentimentos. A gente precisa fazer isso. Vigiar é isso. Aparecer algo extremamente negativo, uma coisa é alimentar um sentimento negativo assim, de ódio, de desavença, não alimente isso, não alimente isso. Isso vai acabar com a sua espiritualidade, isso vai acabar com a sua fé, isso vai prejudicar a sua vida. Então, a saúde mental, emocional, né? Saúde e física também, né? A ciência já demonstra que a condição mental da pessoa, a saúde emocional, influencia tremendamente a saúde física. E os 10 dias que nós vamos começar amanhã fala muito de saúde, né? É baseado em vida plena, né? Saúde em todos os aspectos. Mas tome conta disso aí, né? Mas eu falei da esperança, porque para mim ela está aqui no verso 14, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. E então, o que vai acontecer? Virá o fim. Então, oi? Amém. Então, qual é o sinal em Mateus 24 de que Jesus está voltando? Qual é o sinal? O evangelho pregado. Lembra do que ele falou lá em Atos 1? O que interessava? Fizeram uma pergunta para ele e falou, não, isso não interessa para vocês não. E aí ele falou alguma coisa que interessava. O que interessava? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para fazer o quê? Para pregar. Para pregar. E aqui a solução é o quê? Este evangelho do reino será pregado em todo mundo, para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Percebe que as coisas convergem na mesma direção? O que deve ocupar a nossa mente é a nossa preocupação com o próximo, né? A pregação do evangelho, né? E aí, pulando um pouquinho para frente,
Eu disse a vocês que tem umas coisas aqui que me preocupam. Lá no verso 37, Mateus 24, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, há algum problema em comer e beber e casar filhos? Não, não tem problema nenhum isso aqui. Então, qual é o problema aqui? O verso 39 fala. Olha o verso 39. A primeira frase do verso 39 ali. E não perceberam. Não perceberam. O problema é as coisas acontecerem e estarmos desapercebidos. Desapercebidos. Eu digo para vocês que eu me preocupo com isso aqui particularmente, porque, eu vou confessar para vocês, provavelmente eu já falei isso aqui antes. Quando eu me batizei há mais de 30 anos atrás, eu tinha uma expectativa da volta de Jesus muito maior do que hoje. Irmão, você está perdendo a fé que eu vou voltar? Não estou perdendo a fé. Talvez hoje eu tenha mais convicção. Eu tenho mais convicção. Mas naquela época, eu tinha uma expectativa tremenda. Quando estudaram comigo aquela questão lá de 1844, que o juízo investigativo começou, e que quando Jesus terminasse o juízo investigativo, ele voltaria, eu não era batizado ainda quando eu vi isso aí. Eu fiquei maluco. Eu falei, não vai dar tempo de eu me batizar. Sinceramente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Então, eu lembro que as pessoas conversavam muito, até por uma expectativa assim, comum aí no mundo, sobre o ano 2000, né? Que estava se aproximando e tal, e existia uma expectativa de muitas mudanças no mundo no ano 2000, né? O bug do milênio, aquela coisa toda. Mas eu tinha uma expectativa muito maior. E tem uma coisa aqui ainda, o verso 44. Olha o que diz o verso 44. Por isso, lembra que nós falamos lá em cima, qual era o problema? Não está percebido. Aí no 44 ele diz assim, por isso estai vós o quê? Apercebidos. Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que o quê? Querido, isso aqui me intriga, sabe por quê? Nós somos adventistas do sétimo dia, correto? A mensagem da volta de Jesus faz parte do nosso DNA, está entranhada em nosso ser, em nossa mente. Nós somos muito bons em falar para as pessoas que Jesus vai voltar. Nós, como igreja, nós aguardamos Jesus voltar desde 1844. A igreja surgiu em volta de um movimento que chamava movimento do Advento. Não é? O nosso nome de igreja está dizendo que Jesus vai voltar. Então nós estamos esperando ele voltar desde 1844. E aí a profecia está dizendo que ele vai voltar no momento em que a igreja pensa que isso não vai acontecer. Ele vai vir no momento em que a maioria da igreja está dizendo, não, fica tranquilo, não vai voltar agora não. Não parece uma coisa de maluco? Uma incongruência tremenda? Ele vai vir numa hora em que vocês não vão estar pensando. Então, antigamente eu achava que o pregador tinha que ter todas as respostas, entendeu? Você vem aqui com dúvidas e você responde tudo. Mas aí eu descobri que não é possível isso. Nem eu, nem nenhum teólogo, nem nenhum pastor, a gente não tem todas as respostas. Até porque a Bíblia é um livro de muitas perguntas. Não sei se vocês já observaram. Perguntava algumas coisas para Jesus, ele respondia com uma outra pergunta. Senhor, é lícito pagar tributo a César? Ele falou assim, me dá uma moeda de R$1 aí. O que está escrito na moeda aí? Ele queria dizer com isso o seguinte, você já sabe a resposta, meu amigo. Muitas perguntas que estão me fazendo, você já sabe a resposta. A pergunta que eu faria aqui é como é que a gente se livra dessa dificuldade de deixar o amor se esfriar, né?
como eu disse, em momento algum, eu perdi a fé de que Jesus vai voltar. Eu tenho uma convicção tremenda. Senão, a gente não era adventista, né? Quem não tem essa fé não é adventista. Mas como é que eu posso dizer para você assim? Essa fé, ela está acomodada no meu coração. Durante muito tempo, eu justifico essa diferença da grande expectativa que eu tinha por uma baixa expectativa agora, eu pensava o seguinte, é porque eu compreendo melhor o que Jesus falou ali em Atos 1,6. Quando é que Jesus vai voltar? Não te interessa, não é, você não precisa estar preocupado com isso. Então, eu acomodava essa ideia no meu coração, mas eu não sei se isso está correto. Eu não sei se isso está correto. Se eu estou acomodado, tipo, pensando assim, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, mas quando? Não tem problema, o quando. Em certo sentido, é verdade, não tem problema, é muito mais importante estar preparado do que o quando vai ser. Né? Mas é preciso, eu lembro de uma passagem daqueles dois a caminho de Emaús, lembra? Que Jesus aproximou deles, eles foram conversando pelo caminho, quando eles descobriram que era Jesus, um falou para o outro assim, você lembra como é que ardia o nosso coração quando ele estava falando das coisas de Deus para nós? A gente precisa desse coração ardendo por essa mensagem de que Jesus vai voltar, do amor de Deus por nós. A gente precisa disso, né? E quem sabe a solução disso, a gente vai começar a ver amanhã. 10 dias de oração. A gente precisa... E 10 dias aqui na igreja, né? Não dá para a gente fazer eternamente todo dia aqui na igreja. Mas que esses 10 dias permaneçam na sua casa, que você tenha uma vida de oração, para que a gente possa recobrar essa alta expectativa da volta de Jesus, para que a gente não tenha essa preocupação aqui, de que a profecia está dizendo que ele vai voltar no momento que a gente não está esperando. A gente não está esperando. Então, que a gente inicie um momento aí de oração, que esse período de 10 dias possa ser significativo para nós, para que o nosso coração volte a arder por essa mensagem. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar então? Se coloca de pé, por favor, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós ao longo de nossa vida, sobretudo nos mantendo na Sua presença, mantendo a nossa fé em Ti, mesmo reconhecendo que somos pecadores, mas buscamos a Tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, porque confiamos em Ti, no Teu amor por nós e no Teu desejo imenso de nos salvar e de nos levar para o céu. Obrigado por tudo isso. Não desista de nós, Senhor. Nós somos pecadores, sim, mas não desista de nós. Nós temos um coração voltado para Te servir, de fazer a Tua vontade. Nós nos alegramos pela presença do Teu Espírito em nós. Então, mantenha essa chama acesa. Faça o nosso coração arder pela Tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém.